Você sabe quais são os tipos de receita médica de acordo com a medicação que você precisa tomar? Se você não sabe, não se preocupa, você não está sozinho nisso. Você já se perguntou por que alguns medicamentos exigem receita de um profissional de saúde e outros você pode comprar sem receita? Bem, hoje no Remédio Certo, nós vamos responder essas perguntas e muito mais. Vamos nos aprofundar nos diferentes tipos de receita. Receita azul, receita amarela, para remédios de tarja preta e o que elas significam para você. Como tomar um remédio, hein? Qual é a dosagem correta? Posologia? As instruções corretas dos remédios, o uso correto, a adesão ao tratamento médico, os efeitos colaterais dos remédios, como que você descarta, como que você guarda os remédios, data de validade. Nossa, muitas perguntas vêm à cabeça, não é verdade? Nós estamos aqui para esclarecer. Tudo bem com vocês? Espero que estejam curtindo nossos vídeos e aprendendo bastante sobre saúde e bem-estar. Esse é o canal Remédio Certo. Nós falamos aqui do uso racional de medicamentos. Eu sou o Fernando Pereira, especialista em farmacovigilância. Um dia eu explico melhor isso. Eu escrevo um pedaço das bulas dos remédios. Neste segundo episódio, queremos informar quais são os diferentes tipos de receitas médicas. Mas olha só, se vocês estão gostando do conteúdo que estamos produzindo, é hora de dar aquela forcinha, né? Ajudar a gente a crescer ainda mais. Como? É fácil, senhoras e senhores. Eu sei que vocês gostaram do primeiro episódio, não gostaram? Só que o Google ainda não sabe disso. Fale para ele, curtindo. Primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que estamos produzindo. Depois, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também se preocupem mais com a saúde deles. Direto, então, para a farmácia, onde tudo acontece com remédio. O nosso repórter Fernando Pereira vai explicar melhor sobre as receitas. Só tome medicamentos com receita médica, hein? Olha, tem remédio que a gente compra sem receita e tem remédio que a gente só compra com receita. Aliás, além de apresentar a receita no balcão, ela vai ficar retida lá na farmácia. Vamos ver quais são os medicamentos? Vamos dar uma informação prática aqui. Os tipos de receitas médicas. Primeiro, vamos classificar os medicamentos quanto à obrigatoriedade de receita ou não. Nesse sentido, temos os medicamentos que podem ser comprados sem necessidade da receita e aqueles que só são adquiridos se você apresentar a receita e a receita ficar retida na farmácia. São os chamados remédios controlados. Com relação aos medicamentos sem receita, o exemplo mais clássico são os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Também conhecidos como medicamentos de venda livre ou OTC, que vem do inglês over the counter. Então esses medicamentos você pode comprar sem receita médica. Em tese são considerados seguros em comparação com os outros, né? Por isso que eles são de venda livre. Eles possuem uma lista de indicações específicas, mas têm as suas restrições de uso, como dose máxima, idade mínima para utilização, sempre utilizar de acordo com a orientação do médico ou de acordo com a bula. E eles também passam por rigorosos testes de qualidade, segurança e eficácia. Alguns exemplos de MIPs, por exemplo, paracetamol é um analgésico e um antitérmico usado para tratar dor de cabeça, dor de dente, febre, dores musculares. Aliás, no meu site eu tenho lá um artigo que eu falo sobre o paracetamol, riscos e benefícios. Vale a pena dar uma olhada depois lá no site. Antiácidos são usados para aliviar a azia, a indigestão, também são MIPs. A dipirona é um analgésico antitérmico, né, usado para febre, para dor de cabeça. Tem os antialérgicos, por exemplo, loratadina. A loratadina é um antihistamínico e ela trata sintomas de alergia, espirros, coriza, coceira. São medicamentos isentos de receita. Esses podem ser comprados sem receita porque, conforme eu falei, comparado com outros medicamentos, ele tem risco menor de causar efeitos adversos. E ainda assim são eficazes. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela até recomenda o seguinte, para medicamentos isentos de prescrição, ela recomenda: leia atentamente o rótulo e a bula antes de utilizar.
Siga as instruções de uso recomendadas na bula e não ultrapasse a dose máxima recomendada na bula. Tá tudo isso lá na recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Além dos MIPs, existem alguns outros medicamentos que podem ser comprados na farmácia também sem necessidade de reter a receita. Eles não são controlados. O ideal era sempre comprar com receita. Significa que um médico, pelo menos, receitou, orientou o paciente. Mas não existe impedimento legal para esses medicamentos, podem comprar sem a receita. São alguns remédios de tarja vermelha, como estatinas, que é para controle do colesterol, antihipertensivos, como a losartana. Agora, não esqueça que todos os medicamentos têm riscos, melhor usar com orientação médica. A outra classe são os remédios controlados. Precisa de receita para comprar. Se não tiver receita, não leva o remédio para casa de jeito nenhum, porque a receita tem que ficar retida na farmácia. Existem algumas leis, na forma de portarias e resoluções, que regulamentam quais são os remédios controlados. Por exemplo, antibióticos. O espírito da lei aqui é controlar o uso de antibiótico, porque se usar antibiótico indiscriminadamente pode provocar o fenômeno da resistência bacteriana. As bactérias evoluem com mutações e passam a ser resistentes contra determinados antibióticos, que já não mais farão efeito se pegar aquela infecção de novo. Foi a RDC da Anvisa de 2011 que determinou que os antibióticos devem ser vendidos só com receita. Depois ela foi atualizada, tá certo. Além de antibióticos, tem outros remédios controlados, são os controlados clássicos. Tem uma portaria da Anvisa, a portaria 344 de 1998. Essa norma ela lista quais substâncias são consideradas drogas no Brasil e, além disso, estabelece as normas para controle de medicamentos sujeitos a controle especial. Os entorpecentes, psicotrópicos, anabolizantes entram nessa categoria, além de outros medicamentos. A primeira categoria ali é a receita amarela do tipo A. São os entorpecentes. Quando eles são usados conforme o preceito do uso racional de medicamentos, remédio certo, pessoa certa, na dose certa, eles são fabricados, né, de acordo com as normas legais e são excelentes recursos terapêuticos, mas provocam efeitos benéficos e adversos. Na farmacologia, entorpecente significa capacidade de alterar a função do sistema nervoso central e causar efeitos psicoativos. Então afeta a percepção, comportamento, emoção, humor das pessoas. E causa dependência física e psicológica. Essas substâncias entorpecentes podem ser utilizadas nos medicamentos, né? Então é legal usar. E lógico, na dose certa é um recurso terapêutico excelente, como é o caso de alguns analgésicos mais fortes, anestésicos e sedativos. Então eles são lícitos, usados terapeuticamente. Ou podem ser substâncias ilícitas, utilizadas recreativamente. As drogas ilícitas são aquelas que não têm nenhum tipo de autorização para produção, distribuição ou consumo. São proibidas em qualquer circunstância. Falando em drogas ilícitas, a portaria 344 está relacionada com a lei de drogas. A lei de drogas é uma lei federal, né, que define a repressão, a produção e o tráfico e estabelece os crimes relacionados com essas atividades. A lei de drogas ela é chamada de uma norma penal em branco. É uma lei que necessita de um complemento normativo. E é a portaria 344 que define as substâncias ilícitas compreendidas como drogas. É uma questão interessante isso. Eu também sou advogado, além de farmacêutico bioquímico, então eu queria fazer essa equivalência aí. Normalmente os medicamentos dessa classe, entorpecentes, são vendidos com receita amarela. Então, e tem a notificação de receita A1, A2 e A3. No meu site, num dos artigos lá, nesse endereço que está na tela, tem uma tabela lá. Então vocês podem ver lá, ó, notificação de receita A, tem A1, tem A2, tem A3. A receita é amarela.
É essa receita que está na tela aí, ó. Notificação de receita A1, pode comprar morfina, codeína. Por exemplo, na A3 se compra a Ritalina, que é um medicamento muito utilizado hoje em dia, metilfenidato para déficit de atenção. O Venvanse também é na A3. Agora, receita azul, os psicotrópicos. Na farmacologia, psicotrópico é medicamento que age diretamente no cérebro, afetando o humor, comportamento e a cognição das pessoas. São utilizados para insônia e para tratamento de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos bipolares. Alguns exemplos de medicamentos psicotrópicos incluem antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores do humor. Alguns deles é a receita azul, que é a notificação de receita tipo B, especialmente para psicotrópicos e psicotrópicos anorexígenos, que é a B2. Alguns deles, como antidepressivos, é a receita branca mesmo. Então, os mais comuns são entorpecentes e psicotrópicos. Além disso, nós temos os medicamentos de notificação C. Aqueles que são de controle especial, notificação de receita C, nós temos C1, conforme a tabela aí, ó. Por exemplo, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes. C2 são retinoides, são substâncias derivadas do ácido retinóico usados em dermatologia. C3, a talidomida, que é um medicamento clássico, hoje em dia é usado para esclerose múltipla, para hanseníase, para afta, que acontece em pessoas que têm o vírus HIV. Lá no passado, a talidomida causou um desastre, é um histórico da farmacovigilância. Então, a talidomida está no C3, é um medicamento terapeuticamente muito bom para essas doenças que eu falei, mas tem que ser usado com cuidado, especialmente em mulheres com idade de engravidar. C4 são os antirretrovirais, medicamentos usados para AIDS, e C5 são os anabolizantes. Esses são receita branca. Vocês gostaram do nosso repórter? No próximo episódio vamos falar de automedicação. Pode fazer, não pode fazer, quando fazer. Não deixem de ver os pós-créditos agora, tá bom? Tchau, até o terceiro episódio. Quadros diferentes, igual a escalação de um time de futebol. Os 11 quadros serão, começando com o goleiro, número 1, pílulas de conhecimento. Nesse quadro, falaremos rapidamente de algum tema interessante ligado a remédios, talvez tirado de livros, de artigos. Por exemplo, o que o corpo faz com o remédio depois que engolimos um comprimido? Absorção, entrada no sangue, distribuição, o efeito e a eliminação.